Eu trouxe um tema que é bastante delicado, mas acho que necessário da gente falar. Então, para começar, eu queria trazer o conceito de distanásia. E a distanásia, ela parte desse pressuposto de que não interessa o que cabe a nós manter uma pessoa viva a qualquer custo. Isso é distanásia. O termo, a etimologia da palavra vem do latim e parte da ideia de que dis é algo disfuncional e tanásia, thanatos, é morte. Desculpem, eu falei que era latim, mas é grego, e eu já disse que eu estou um pouco emocionada. E essa morte disfuncional, ela historicamente era relacionada a muito sofrimento. Só que na segunda metade do século passado, o sofrimento mudou. Se antes o sofrimento era ausência de recursos, e ele ainda existe, mas hoje nós chamamos isso de mistanásia, que é a morte fora do tempo, por falta de acesso, hoje a distanásia está relacionada diretamente às sociedades tanatofóbicas. Somos uma sociedade tanatofóbica. Nós temos medo da morte. E aí eu pergunto a cada um de vocês, vocês conseguem pensar em alguma situação que para vocês seria pior do que a morte? Que situação vivenciada por vocês seria pior do que a morte? Estou vendo cabeças, dizendo para mim que sim, é possível pensar. Mas a nossa sociedade, a nossa cultura conta para a gente que não tem nada pior do que a morte. O Conselho Federal de Medicina diz para os médicos que eles podem descumprir a vontade do paciente se o paciente estiver em iminente risco de morte. Os médicos são constantemente solicitados a fazerem tudo para não deixarem uma pessoa morrer. Mas sinto informar vocês, hoje, em 2023, todos nós vamos morrer. Somos todos mortais. Nós não sabemos do que, não sabemos quando, mas nós vamos morrer. E eu espero, sinceramente, que depois dessa nossa conversa, vocês entendam que a morte por distanásia está lá no artigo 5º, inciso 3º, da Constituição Federal, que veda a tortura, o tratamento desumano ou degradante. Submeter uma pessoa à distanásia significa submetê-la a um tratamento desumano ou degradante. Isso não é amor, isso não é carinho, isso é tortura. O caso mais famoso de distanásia que a gente tem é da Susan Sontag. Não sei se vocês conhecem, a Susan Sontag é considerada por muitos a maior intelectual estadunidense do século passado. Ela teve um câncer e ela se tratou. Depois de 15 anos, mais ou menos, o câncer voltou. E aí ela dizia para os médicos, eu não morro. Eu sou importante demais para o mundo para morrer. Vocês têm que fazer tudo para que eu não morra. Ela se recusava peremptoriamente a aceitar a própria finitude. Mas ela morreu. Morreu no começo dos anos 2000, morreu com uma morte extremamente traumática para ela, com muita dor, com muito tratamento fútil. E depois que ela morreu, o filho dela, David Rieff, que é hoje um jornalista que cobre guerras, escreve um livro que, infelizmente, ainda não foi traduzido, que se chama Navegando no Mar da Morte. E ele conta como foi essa travessia, como foi essa navegação. E em um certo momento ele diz que a minha mãe recebeu um cálice envenenado de esperança. Isso é distanásia. Distanásia não é oferecer um copo d'água para o paciente. Distanásia é oferecer um copo de veneno para o paciente. E isso fica ainda mais complexo quando a gente pensa nas crianças. Criança também adoece. Criança também tem doenças incuráveis. Crianças também morrem.
Não sei se vocês conhecem, existe um documentário na Netflix que se chama Um Leão por Dia. Não assistam se vocês estiverem querendo diversão. Ele não é um documentário divertido. Ele é um documentário sobre distanásia. É um documentário que mostra pais pedindo para os profissionais de saúde fazerem tudo para curar o incurável, submetendo crianças e adolescentes a inúmeros tratamentos, a inúmeras violações do corpo em nome de uma cura que não vem, porque ela não existe. Tratar ou trabalhar a distanásia no adolescente e na criança é ainda mais complexo. Essas figuras que vocês estão vendo ilustram um livro que se chama Isis, que conta a história de uma criança que vê a outra, sua irmã, também criança, morrendo de câncer. E esses quadros mostram, de forma bastante poética, o que o câncer faz com uma pessoa. Se vocês repararem, o primeiro quadro mostra um comecinho de uma coisa azul na franja dessa criança. E essa coisa azul ela vai crescendo até que a criança não exista mais. O nosso grande problema, e eu vou dizer para vocês, eu trabalho muito, eu pesquiso muito cuidados paliativos pediátricos. E todos os profissionais que trabalham com pediatria em cuidados paliativos dizem: é muito difícil manejar os pais. Por quê? E aqui eu trago uma citação de um grande bioeticista que tem um texto muito interessante sobre distanásia na pediatria, em que ele vai dizer para a gente, olha, a gente já tem muita dificuldade de aceitar a morte quando ela envolve um adulto. Mas quando o tema é a morte de uma criança, essa perspectiva é dramaticamente alterada. A morte de uma criança, especialmente quando resulta da não iniciação ou da suspensão de um tratamento, pode ser vista como injusta, prematura e até cruel. A morte de uma criança pode, e talvez seja sempre, injusta, prematura e cruel. Cruel com a sociedade, cruel com o projeto de vida dessa criança. Mas ela não pode ser evitada. E dentro dessa realidade, nós precisamos pensar em dignidade no morrer também para as crianças. E aí os médicos me dizem, Luciana, a gente faz distanásia porque o paciente quer. Ele pede, ele diz, ok, eu sei que não tem nada, entre aspas, para fazer, mas eu quero fazer mesmo assim. A gente faz distanásia porque é compatível com os valores dos pacientes. E eu pergunto para vocês, será que pedir um tratamento desumano é realmente compatível com os valores da pessoa humana? Será que esse paciente que está pedindo distanásia, ele entende o que ele está pedindo? Ou ele está reproduzindo um discurso tanatofóbico de uma sociedade que se acha tão importante a ponto de negar a natureza humana? Os médicos também me dizem, o conceito de qualidade de vida é relativo e é real. O conceito de qualidade de vida é relativo, mas existe um mínimo existencial, existe um mínimo de dignidade e a gente precisa pensar sobre isso. Eu adoro essa frase. A família está em profundo sofrimento e nos cuidados paliativos a gente também cuidamos da família. Isso também é verdade. Mas a gente cuida da família porque ela faz parte de uma unidade de cuidado. O foco do cuidado em saúde é sempre o paciente. E é muito mais fácil para o profissional de saúde objetificar o paciente e cuidar apenas da família, porque o paciente vai morrer e morto não processa. E eu escuto isso com alguma frequência dos meus clientes, dos meus alunos. Hoje de manhã, cedo, eu estava dando aula numa pós-graduação do Sírio-Libanês. E a pergunta era, o que a gente faz com o nosso medo do processo? É mais fácil ignorar a dignidade do paciente e fazer o que a família está pedindo. E, infelizmente, as famílias brasileiras pedem para que os pacientes sejam torturados em nome de uma esperança que é falsa, em nome de um cálice envenenado de esperança. E sim, a nossa cultura é diferente. Que bom que ela é diferente.
Mas nós não podemos nos esconder por trás de uma cultura diferente para dizer que a nossa cultura nos dá o direito de negar a finitude humana. Todos nós vamos morrer. E vocês me disseram que existem coisas para vocês que é pior do que a morte. Por que que a gente não consegue fazer isso para as pessoas que estão hoje gravemente doentes? Existe um estudo que foi publicado no New England Journal de 2015 que fez essa pergunta para pacientes, para pessoas que estavam gravemente doentes: o que para você é pior do que a morte? A resposta número 1: ficar incontinente, não ter controle da minha esfíncter. Se a gente fizesse um passeio hoje pelas UTIs dos hospitais da cidade de Belo Horizonte, nós encontraríamos 90% dos pacientes internados em UTI com incontinência urinária e fecal. Segunda resposta: não conseguir respirar sozinho. Se a gente fizesse um passeio por essas unidades de terapia intensiva, nós encontraríamos pessoas, a maior parte das pessoas, com respirador artificial. E sim, o respirador artificial salva vidas. Ele salvou muitas vidas na pandemia da Covid-19. Tecnologia é boa quando bem utilizada. Mas a gente não pode confundir cuidado com o uso de tecnologia. É possível cuidar, mesmo quando não for possível curar. E aí a gente precisa se questionar se a distanásia é um direito. E eu já vi muitos profissionais do direito dizendo: qual é o problema do paciente querer tudo? E o problema do paciente querer tudo, ou o limite desse tudo, é a dignidade da pessoa humana. Esse é o limite. E se a gente reconhece que a futilidade terapêutica viola a pessoa humana, eu não posso pedir tudo. Porque quando eu estou pedindo tudo, na verdade, o que eu estou pedindo é impossível. Eu estou pedindo para não morrer. Eu estou negando a realidade, que é dura. Receber um diagnóstico de uma doença grave não é simples. Não é fácil. Especialmente numa sociedade que não fala sobre morte. Experimentem, no domingo, no almoço que vocês tiverem na casa da avó, tocar no tema morte. Experimentem conversar e falar: você já pensou como você quer ser cuidado no fim de vida? Você vai escutar coisas do tipo: bate na madeira, vira essa boca para lá. O que está acontecendo que você está trazendo esse tema agora? E existe uma regra quando a gente fala em cuidados de fim de vida. Sempre é muito tarde, sempre é muito cedo, até que seja tarde demais. Sempre é muito cedo para falar sobre desejos de fim de vida, sobre dignidade no morrer, até que seja muito tarde. E não se enganem. Vocês não têm mais chance de morrer de câncer do que de AVC. O acidente vascular cerebral nos últimos 10 anos aumentou exponencialmente, especialmente entre pessoas com menos de 40 anos. E o acidente vascular cerebral, ou ele mata, ou ele deixa em estado vegetativo, ou ele deixa com sequelas parciais, ou a pessoa sobrevive. O câncer, a gente tem tempo para decidir. Entre o diagnóstico e a morte, ainda que, dependendo do câncer, seja curto, a gente tem tempo. No AVC, a gente não tem. E eu conheço inúmeros casos de pessoas muito jovens que estão, hoje, vivas biologicamente e mortas biograficamente. Porque a gente ainda acha que viver é só biologia. E aí, a gente precisa sempre lembrar que a distanásia esconde uma sociedade que não é capaz de se olhar no espelho e de se reconhecer como finito. Uma sociedade que ainda acha que é tão importante que pode destruir o meio ambiente, porque não vai ficar. Uma sociedade que hoje investe bilhões lá no Vale do Silício para curar a velhice. Sim,
Os grandes bilionários, os maiores bilionários do Brasil hoje estão botando dinheiro na busca pela cura da velhice. Enquanto a gente nega a nossa finitude, a gente nega a nossa realidade. E eu termino com Rubem Alves, que diz pra gente que a morte e a vida não são contrárias, elas são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Falar sobre morte não significa deixar de gostar da vida. Falar sobre morte significa que eu gosto tanto da vida que eu quero ter o direito de viver até o último momento das mesmíssimas formas e com os meus mesmíssimos valores que eu vivi toda a minha vida. O desafio que a gente tem é entender que para que a gente consiga morrer dignamente, a gente precisa deixar as pessoas que a gente ama morrer dignamente. Muito obrigada.